um tanto quanto polêmico por si só, para que os senhores possam debater aqui na bancada. E claro, você aí em todo o mundo, através da internet, que porventura esteja nos acompanhando. A Defensoria Pública do Estado da Bahia recomendou à Polícia Militar da Bahia que policiais femininas passem a revistar mulheres transexuais e travestis. A iniciativa deve começar a valer no Carnaval. Um ofício que foi direcionado ao Comando-Geral da Corporação, ao Coronel Anselmo Brandão, parte dos princípios de respeito à dignidade à pessoa humana e do reconhecimento do direito da pessoa que se identifica como gênero feminino ou masculino. A recomendação é válida para todo ano. Além de especificar o gênero do profissional, a revista ou a revistar mulheres trans e travestis, a recomendação também sugere que homens trans escolham a forma de revista mais adequada para si mesmos, se revistados por um policial do gênero masculino ou por uma policial do gênero feminino. Também é recomendado que as pessoas trans sejam, por assim dizer, referenciadas com prenomes exclusivos ao gênero com o qual se identificam. Isso quer dizer que a mulher trans deve ser identificada como ela, e senhorita ou senhora, e homem trans, por sua vez, como ele ou senhor. Olha, é cada vez mais incompreensível isso. Você imagina, está se olhando só para um lado da moeda, está se olhando da seguinte forma: bem, a pessoa trans ou a travesti tem o direito de ser revistada por uma mulher. Se perguntou à policial como que ela vai se sentir ao ter que revistar alguém que não tem o mesmo, por assim dizer, a mesma anatomia que ela? Ou seja, perguntou-se à policial, ou à PM, como se chama, PFEM, se ela vai se sentir bem revistando um travesti? Mas é aquela coisa, Marconi, é uma prestação de serviço do governo, não deixa de não ser, essa questão da segurança, né? O que se preserva, no caso, nesse sentido aí, é o direito individual do cidadão. E aí você envolve trânsito. É realmente um tabu, mas nesse caso eu vou dar um exemplo muito claro. O médico público, seja mulher, aliás, o médico de um modo geral, seja homem, seja mulher, quando ele vai fazer um exame no paciente, ele não olha se é homem, se é mulher. Aí são questões, me permita discordar de vocês, são questões muito diferentes. Não, é muito igual, porque na questão da revista, independe se homem ou mulher. Aliás, há um bom tempo atrás, né, não muito distante, mas há um tempo atrás, o homem revistava tanto homem quanto mulher. Aliás, o número de perfis era muito reduzido. E graças a um pedido da sociedade, das mulheres, né, os grupos de feminismo, felizmente, né, nesse caso, né, se decidiu que as PFEMs, toda a guarnição deveria ter uma PFEM justamente para fazer a revista nas mulheres. Sim, porque correto. Seria menos constrangedor. Sim. Exatamente. Menos invasivo até. Isso. Mas aí é uma coisa. Agora você imagine, quando o travesti... E aí eu não estou fazendo nenhuma crítica a quem tem a sua preferência, orientação, inclinação sexual, não é isso. Mas quando o homem que se identifica como mulher, ele chega a uma determinada idade, ele vai procurar um médico, ele vai procurar para fazer o exame que todo mundo tem que fazer. A gente passou dos 40 e tantos, já tem que fazer o exame, verificar como é que está a próstata, etc e tal. O travesti vai num ginecologista? Vai no urologista. A Tammy Gretchen vai num urologista? Não, mas aí é uma questão Não, mas aí é diferente. É uma questão de anatomia. É muito polêmica essa discussão. É uma questão de anatomia. Uma pessoa trans vive no limite. Essa é a minha opinião. Vive no caso dos limites. No caso, a Tammy Gretchen não vai no ginecologista. Não vai. Não, ela vai, ela é mulher. Ela vai fazer o exame da próstata? Ela é mulher. Sim, cara. Não, mas aí é uma questão anatômica. O que eu me refiro é o papel daquele que vai prestar o serviço. Por exemplo, o ginecologista. Tem coisa mais constrangedora para a mulher do que fazer o exame ginecológico com um homem que não é o seu esposo, que não é o seu pai, que não é seu... Não é nenhum parente seu, não tem nenhuma proximidade sua, estranho. Mas, Caio, note a diferença. Aí há uma questão de escolha. A mulher tem a prerrogativa... Não é uma questão de escolha, ela tem que fazer o exame. Ela tem que fazer o exame, ela tem uma prerrogativa, ela pode escolher, ela pode tentar... E o trans também pode escolher. Não.
Pode, né? Segundo a recomendação alguns da têm defensoria. opção de escolha, outros não. Você tem que nivelar e igualar isso. Por exemplo, você tem uma criança no sanitário, uma criança de 8 anos, do sexo feminino, e vai um trans lá, justamente, e quando a criança vê aquilo, como é que você lida com essa questão? É uma questão social, realmente é uma Pois questão da sociedade. Então, é uma questão social conjunto. Nós não estamos preparados ainda para aceitarmos essa situação da forma que ela está sendo empurrada. Imposta. Completamente igual abaixo. E olhando somente para um lado. A questão é essa, Caio. Quando você fala, a mulher tem coisa mais constrangedora, bom, trata-se de uma questão de saúde, e a mulher pode chegar numa clínica, tem uma ginecologista, tem alguma doutora nessa área específica, não tem, eu vou procurar outra clínica. Existe essa, para quem pode pagar, obviamente. Agora, você imagine, uma policial, só, você vai ter que revistar, porque ele ali se identifica como mulher. Ela vai revistar muitas vezes, ela precisa apalpar determinadas partes da anatomia. E o constrangimento, não, mas ali ela está no exercício da sua função. E pro policial também. Tem que revistar. A mesma coisa, Caio, a mesma coisa. Eu aprendi, me ensinaram isso, que o meu direito termina ou começa o do outro. Né? Não, mas nesse caso isso na prática existe, né? E não é questão, Gomes, desculpe interrompê-lo, o seu raciocínio, não é questão de conservadorismo. A verdade é que nós não estamos acostumados a, por exemplo, aconteceu comigo aqui, recente, eu estacionei aqui na Praça Lagoinhas e quando fui para o veículo, acabei de resolver uns problemas no começo, fui para o veículo, presenciei duas mulheres, duas jovens, que aparentavam, Marconi, assim, entre 18 e 19 anos, duas jovens no banco, sentadas no banco, abraçadas e se beijando. Quer dizer, claro que nós devemos respeitá-las, né? Não devemos respeitá-las. Agora, o problema é que não estamos preparados para isso. Mas é preciso a gente diferenciar. Não, mas a gente precisa diferenciar a parte social da parte legal, né, dos princípios constitucionais. É como eu falei, a Constituição ela preserva os princípios. Mas infelizmente, Caio, nós vivemos. Por incrível que pareça, em muitos casos vivem, porque o próprio direito ele tem um caráter educativo, até de mudança de questões culturais na sociedade. Essa questão mesmo da transexual é realmente um tabu ainda, mas existe aquela questão, repito, dos princípios individuais, dos direitos individuais de cada cidadão, né? Ao você se sentir constrangido, ao você se sentir desrespeitado, no caso, pode inclusive ensejar um processo contra o Estado, né, pode alegar o trânsito, né, algum tipo de ação, né, imprópria ou de discriminação por ser trans. Então, o que a Defensoria Pública recomenda, e aí não é algo obrigatório, é uma recomendação, a polícia pode acatar ou não, né? O que ela recomenda é justamente que a polícia faça isso para evitar alguns questionamentos futuros com relação à discriminação, né, pela trans, para evitar futuros processos. Essa é a questão da Defensoria. A Defensoria Pública está recomendando. A Polícia Militar vai avaliar, vai acatar ou não. Não é nada Olha, eu entendo e respeito muito a sua opinião, mas isso é nada mais, nada menos para mim fazer média com um determinado segmento que cresce quantitativamente falando e que lá na frente pode render muitos votos. Fato é que só se olha para um lado para fazer média. E aí eu vou dar um exemplo bem clássico. Todos devem se lembrar daquele episódio de um vídeo na última campanha eleitoral, onde o então candidato à reeleição, a deputado Jean Willis, falava que os maconheiros têm que fazer como os homossexuais, têm que sair do armário, essa gente tem que se mostrar. Eu não estou aqui afirmando nem que sim, nem que não, que ele usa o entorpecente ou não. Mas você acha que ele estava ali preocupado efetivamente com o fato de quem usa a cannabis se mostrar ou não? Ele queria votos, é fazer média. Então esse negócio de levantar bandeira, de falar contra isso ou contra aquilo, é para fazer média. O fato é, só se olha para uma direção e diz, olha, a pessoa que... E eu não estou criticando a pessoa que é trans, não é isso não. Mas imagine o senhor, vamos imaginar a seguinte situação, estamos aí no apagar das luzes na edição de hoje, mas para encerrarmos com um pouquinho de polêmica, você está num determinado estabelecimento com sua filha, com sua esposa, ambas precisam ir ao banheiro, mas o cidadão que se entende como mulher, ele vai também ao mesmo banheiro,
Imagine você aquela situação, como é que você vai explicar para uma adolescente, como é que você... E o constrangimento que sua filha e sua esposa podem passar? Isso não está sendo levado em consideração, cara, porque é um direito do cara que entende-se como mulher utilizar o banheiro feminino. Agora, por que não obrigar os estabelecimentos a ter o banheiro masculino, o banheiro feminino e o banheiro para quem se considera do outro sexo? Sabe? Pensou-se nisso? Não. Mas vamos dar todo o direito a quem não se enxerga homem, se enxerga mulher e vice-versa, e vamos deixar que ele escolha o banheiro que ele quer utilizar. Mas e as pessoas, os tradicionais? É preconceito. Pelo amor de Deus, isso é uma falta de respeito para com a população. Se o trans, se o homossexual, ele quer ter o seu direito, então vamos assegurar na Constituição o seguinte: cada estabelecimento público ou privado que receba muitas pessoas vai ter que ter 3 banheiros. Se a ideia que todos se vai se chegar num ponto que vai se fazer realmente, ou a cultura brasileira muda, ou realmente vamos ter que fazer isso aí. Ou vai ter que ter PEFEM, o policial militar e o policial trans também. Daqui a pouco tem que ter o policial trans também. Em tempo, nós estamos aqui discutindo a questão de igualdade e tratamento para todos. Não estamos aqui falando o que é certo e o que é errado. São conflitos realmente de direitos que acontecem, aí é aquela questão, você tem que ver a prioridade, né? Sim. Quem tem, qual é o fato mais grave a se tutelar. Mas eu estou reiterando isso, Caio, para determinados segmentos dizer, o cara está falando, aqui não tem nenhum tipo de comentário homofóbico nem preconceito. Nós temos que nos respeitar mutuamente, temos que coexistir pacificamente. O que eu estou falando é o seguinte: se está falando de direito, de bem-estar geral, coletivo, tem que pensar em todas as circunstâncias, em todas as pessoas, e não em apenas um segmento. Tem que ser o meio termo, tem que estar bom para todas as partes, ok? Dito isto, podemos encerrar por hoje, fechar os trabalhos?